do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 160, de 180, que tem agora o título Reconheçamos, porém. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Todos nós necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca do Cristo. E, aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nós confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigando-nos a devoções particulares. Formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição que tem agora o título Reconheçamos, porém. Emmanuel utilizou então, com esse título que ele colocou, esta passagem quando Paulo escreveu à igreja de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ele diz com essas letras: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Isto é, para que você possa se dizer cristão, é necessário que você esteja pelo menos tentando fazer
o que ele disse. Muitas vezes a gente tenta, não consegue, mas nós temos que sempre estar tentando fazer o que Jesus disse no seu Evangelho. E Emmanuel começa a nos explicar esta passagem. E então ele fala de coisas aqui que acontecem muito na nossa vida, na nosso início do cristianismo e até nos tempos de agora, e que nós temos que, inclusive, refletir para ver se isto está sendo bom para nós. Ele fala assim: todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Então ele está dizendo que todos nós necessitamos desse chamamento. E para cada um de nós vem de uma forma. Diz ele: todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. Então, quando nós estamos passando por esse período de fome, isto é, esse período que nós desejamos ter mais informações a respeito do Cristo, é o momento que nós possamos realmente começar a conhecer o Evangelho de Jesus e começar a nossa transformação. Continua dizendo ele: e aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Olha como ele é sutil. Nós temos que entender o que ele falou. Então ele disse que, aderindo às interpretações do ensinamento cristão, então quando nós nos aderimos a essas interpretações que são ditas por determinada religião, por exemplo, não é? Do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, então nós escolhemos uma doutrina, seja espírita, seja evangélica, seja católica, não é? Que ali nós nos ajustamos melhor, não é mesmo? Muito bem. Não raro, aí veja bem, não raro, isso quer dizer, acontece sempre, nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Então, e aqui é um alerta para nós. Então, ele diz que não é raro, ou seja, acontece muito de nós confiarmos apaixonadamente. Ora, apaixonadamente é paixão. Paixão é uma coisa muito fugaz, não é? As manifestações superficiais de nossa fé. Superficiais. Então, ele vai agora dizer quais são elas, essas manifestações superficiais, para que nós possamos sair dessas manifestações superficiais e ir mais profundo. Perceberam? Então, essas manifestações aqui, que nós vamos relatar novamente, são superficiais. Nós temos que sair delas e ir para uma manifestação mais profunda do Evangelho de Jesus. Então vamos aqui. Ele dá aqui 4 manifestações. Primeiro, ele diz assim: partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que sem dúvida nos dignifica o pensamento religioso. Então ele diz que nós partilhamos dessas assembleias, seja seletas, né, ou humildes, o que sem dúvida dignifica o pensamento religioso. Então é importante, não é? Para que a gente possa participar de uma assembleia. Diz: integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Então, nós fazemos parte de uma equipe de propaganda. É o meu caso, por exemplo, eu estou divulgando o Evangelho, então eu estou fazendo parte dessa equipe que dignifica o pensamento religioso. Muito bem. Cultivamos discussões acirradas.
Olha, aqui já é uma coisa que nós temos que deixar de fazer. Porque tem um ditado que diz o seguinte: se você convencer uma pessoa a respeito do seu pensamento, a hora que ela virar a esquina, alguém a convence de outra doutrina, de outro pensamento. Ou seja, são pessoas que se convencem facilmente pelas outras pessoas. Na verdade, cada um de nós temos que autoconvencer, não é? É isso que é importante. Então, o exemplo é que fala tudo. Nós temos que falar, mas dar o exemplo do que nós estamos fazendo e pensando. Então, essas discussões acirradas, nós temos que deixar. Se estamos fazendo, é melhor nós deixarmos. Embora Emmanuel está sendo aqui muito simples em dizer que nos revela o fervor, não é? Ele diz assim: integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Então, nós estamos tendo zelo por aquilo que nós sabemos, mas nós temos que respeitar a vontade do outro. Nós temos que aceitar que o outro pode não aceitar a nossa opinião. Então, nós não podemos discutir, não é? Porque discutir já foi o tempo. Não devemos fazer isso mais. Nesta outra parte, ele fala assim: adotamos hábitos exteriores. Olha, hábitos exteriores que nós fazemos para dizer que nós somos cristãos. Às vezes, até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Ele está sendo muito educado quando ele fala isso. Mas hábitos exteriores não nos melhora, não é? Pode até mostrar sinceridade para as outras pessoas, mas não nos melhora. Haja visto, na época de Jesus, que os rabinos, eles oravam em praça pública, não é? Jejuando com aquela fisionomia triste, como a dizer: estou sem comer há tantos dias, não é? E estou aqui orando. Isto é bom, mas isso não eleva a criatura, porque ele está querendo se mostrar, não é? Então, por isso que se nós estivermos adotando um hábito exterior para mostrar para o outro, diz ele aqui que é sempre louvável essa sinceridade, mas nós temos que pensar se nós estamos querendo mostrar que somos melhor do que os outros. Isso é muito importante. Então, adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Mas vamos pensar sobre isso, não é? Se isto não é uma forma de nós acharmos que somos melhores do que os outros. Aqui, mais uma outra que ele diz: em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamo-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Então, a palavra dísticos é um emblema, uma marca. Então, quando ele fala carregamos dísticos, é como nós carregássemos uma marca, um emblema que vai nos especificar essa confissão de que somos cristãos. Mas vejamos se isto é bom para que nós continuemos a fazer isto. Então diz que em muitas circunstâncias nós oramos segundo fórmulas especiais. Não é? Somente assim que a oração vai ter efeito. Será? Ou a oração ela tem que sair da profundeza de nossa alma? Não é? Então é preciso que nós reflitamos sobre isso. Se nós precisamos de fórmulas para orar.
Diz aqui, obrigamo-nos a devoções particulares. Então nós nos obrigamos, nós fazemos porque achamos que somos obrigados. Isto está errado, não é? Nós não somos obrigados a nada. Nada. Formamos círculos de atividades afins e isolar-nos dentro deles. Então, nós formamos os círculos de atividades afins, mas nós não devemos nos isolar dentro dele. Isto é muito importante. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, quando você está dentro do Evangelho de Jesus, seja em qualquer situação, em qualquer religiosidade, você já não gosta mais de determinadas coisas. Então, por exemplo, você não gosta mais de beber bebida alcoólica, você não gosta de falar alto, você não gosta de músicas que são muito barulhentas, enfim. Então, é onde você pode começar a se isolar. Mas isto, você não tem que se isolar do mundo. Por quê? Porque se você se isolar do mundo, você vai deixar de ajudar aqueles que precisam. Que é isso que é importante. Então, é o que ele diz aqui. Ou carregamos emblemas que nos especificam a confissão. Mas para que serve tudo isso? Eis a pergunta que nós temos que fazer para nós. Não é? Porque se nós nos isolarmos num grupo, não vai adiantar nada. Eu estou ajudando a quem? Porque o Evangelho de Jesus, ele diz no primeiro mandamento que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele fala de uma forma de intensidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, de forma intensiva. Agora, para fazer isso, é necessário que a gente faça o contrário para fazer. Primeiro, nós não sabemos quem é Deus, não é? Como diz João no seu Evangelho, não é? Que aquele que diz que ama a Deus e odeia a seu irmão é um mentiroso. Como pode ele dizer que ama a Deus, que não conhece, e odeia a seu irmão, que o conhece? O que ele quer dizer é que para que nós tenhamos um sentimento para uma entidade ou para uma pessoa, é necessário que nós a conheçamos. Então você tem que conhecer a pessoa. E aqui, o conhecer é mais profundo. Então, se você começar por você, que você também não se conhece, mas se você começar a conhecer as suas atitudes, aí você vai começar se conhecendo. Aí você vai fazendo o auto-perdão, aí você começa também a perdoar o outro, não é? O próximo, e automaticamente você está amando a Deus. Quando vê, você está amando a Deus. Então, a forma é começar por você. Então, não adianta você se confessar, fazer isso, fazer aquilo. Você depende do próximo para a sua evolução. É através do próximo é que você vai evoluir. E aí Emmanuel diz assim na conclusão, que é muito interessante, veja bem, todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então ele fala que são recursos preciosos. Aí ele diz, reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara. Olha, então ele está falando que essa passagem do Evangelho é claríssima. Ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Em nossa vida. Ele tem que estar em nossa vida. Então ele diz, sentimento, ideia, ação e conduta. Então nós temos que ter o Evangelho de Jesus em nossa vida. Sentir como Jesus sente. A ideia dele, a ação
e a conduta. Quando afirma convincente, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. O Espírito do Cristo é ter a ideia que ele trouxe sobre o Evangelho. E qual que é a ideia? É amar o próximo. Amar ao próximo. Simples assim, mas que, como eu disse, para que nós possamos amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Porque se nós não temos como dar amor, nós não temos o amor por nós mesmos, nós não temos como amar o próximo. Nós só damos o que temos, nem mais, nem menos. Foi muito bom estar com você, espero que a lição tenha feito em sua vida uma reflexão e que você possa continuar cada vez mais sendo chamado de cristão. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.